VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós vamos abordar temas como yoga, meditação, maternidade real e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero aproveitar e pedir para você que está aí nos acompanhando, curtir e principalmente compartilhar esse episódio com quem você acha que pode gostar dos conteúdos que a gente vai abordar por aqui e agradecer, claro, você que está aqui já nos acompanhando. E eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. O episódio de hoje é sobre yoga e Ayurveda. E eu trouxe uma convidada muito especial que eu vou apresentar para vocês. Hoje eu recebo uma convidada que tem um lugar muito especial na minha história. Ela foi a instrutora de yoga que despertou em mim a vontade de mergulhar mais fundo nesse caminho transformador que é o yoga. Com mais de 15 anos dedicados ao cuidado com gestantes, sua jornada entrelaça as tradições do yoga e do Ayurveda, as bênçãos da sabedoria ancestral das parteiras tradicionais e a espiritualidade do feminino. Fundadora de uma clínica de Ayurveda, onde atuou por 13 anos, ela nos ensina que o corpo é um santuário, a respiração um refúgio e o parto um portal de transformação. Estar no parto para ela é a realização da sua missão, ancorar a vida e trazer tranquilidade para esse momento tão transformador que é parir. Bárbara Oxman. Querida, que honra. Bem-vinda, querida. Obrigada. Que lindo. Estou muito feliz de te receber aqui. Tu tem uma Ai, história na minha vida muito importante e eu obrigada. fiquei super feliz Sim, de não, você me estar aqui. emocionei ao ouvir o teu relato. Que coisa boa. Então, começa contando pra gente como é que começou a tua relação com o yoga e com a Ayurveda. Sim, sim. Eu sempre digo assim que o yoga, ele entrou primeiro na minha vida pela dor, pela dor. Eu sofria com dores muito fortes na coluna desde muito novinha, 11, 12 anos, assim. E tive a sorte de cair num médico, né, que naquele momento ele olhou para mim e falou: "Cara, tu tem 14 anos", 15 anos eu tinha, e já tinha um processo degenerativo ali na coluna, que é uma coisa que eu digo que é a minha velha que mora dentro das minhas costas, assim, né, minha ancestralidade ela tá representada na minha coluna. E tu é muito nova para operar, né, então, tu tem que fazer uma atividade que te alongue e ao mesmo tempo te fortaleça. E aí ele falou: "Ah, tu conhece yoga? Já ouviu falar de yoga?" E eu falei: "Tá, mas yoga é uma coisa de senhoras, né, senhorinhas, né, que praticam yoga ali dentro da sua comunidade". E aí foi muito legal, porque na época falar sobre yoga, a gente está falando aí 95, 96, né, então não era assim como é hoje, né, que a gente tem diversas escolas, diversas linhas e, uma grande de leque, né, para se escolher em termos de práticas, né. Então eram pouquíssimas escolas que existiam, e eu falei: "Não, então vou experimentar". Ainda demorei um pouquinho, acho que eu tinha uns 16 para 17 anos, então quando eu fui fazer a primeira aula, né, era um clube que tinha ali perto de casa e tal, era eu realmente e as senhoras ali. E aí quando eu sentei aquela primeira vez, assim, que tu une as mãos, né, no pranama ali, eu disse: "Bah, aqui tem alguma coisa muito especial". E era algo que começou a me mobilizar, porque, assim, a sensação que aquele gesto me trazia, a sensação que aquela aula me trazia era um retorno para casa. Era como se eu realmente já fizesse aquilo há muitos e muitos anos, e eu estava reencontrando algo que era meu. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. E aí, claro, com o tempo, depois a gente começa a entrar, bom, então, né, tem que escolher a faculdade ali, né, 16, 17 anos. Será que o yoga é uma profissão? Será que o yoga é uma coisa que é para mim? Será que eu quero ensinar ou não, né? Então, eu esperei muito tempo para me tornar professora de yoga, assim, eu assimilei muito a prática dentro de mim, né, então eu praticava quase todos os dias, comecei a me envolver com o estudo da filosofia, né, então fui para uma das escolas de yoga que tinha, né, essa formação na época, né, então a gente tinha ali o De Rose, que era o que existia, né, em termos de formação, e algumas outras escolas de Hatha Yoga mais tradicionais, né, o Cosmeli aqui em Porto Alegre e tal.
Mas, enfim, me adaptei ali com o De Rose, gostei da forma como eles ensinavam, né? Minha professora era uma professora bem velhinha, chamava Rosa Espinosa, e a Rosa, ela tinha morado na Índia, então ela tinha muito estudo com a filosofia, que não eram conteúdos que estavam programados para a formação do De Rose, né? Então ela dizia assim, ó, isso aqui é o que vocês têm que estudar, mas isso aqui é o que eu quero que vocês estudem. Então a gente começou a ter acesso ali ao Samkhya, né? Aquelas filosofias mais raiz mesmo do yoga, né? E, enfim, aí acabei gostando muito, mas naquele momento falei, não, eu vou, né, ter uma profissão, vou fazer uma faculdade, aí fui para publicidade, né? Mas o yoga sempre continuou na minha vida. Até que em um determinado momento, ali por volta, acho que do ano 2000, eu falei, cara, não é publicidade meu negócio, não é vender, aquela coisa assim, daí sempre ia para a área comercial, assim, nas empresas, né? Eu disse, não é isso, né? Eu quero, não, tô desconectada, né? Parecia assim que eu estava vivendo um personagem, assim, sabe? Botando aquela roupinha para trabalhar, né? E era como se eu estivesse vivendo uma coisa que não era eu ali. E eu falei, não, chega. Aí fui para Garopaba, né? Disse, chega, vou para a praia, vou surfava na época e tal. E aí como é que são as coisas? Eu cheguei lá, ia fazer uma entrevista para Mormai, vou trabalhar de vendedora no verão e tal. E aí cheguei um pouco cedo na cidade e tal, aí fui dar uma caminhada e aí que eu encontro uma escola de yoga. Daí eu fiquei olhando ali e tal, aí entrei, conversei com a professora e ela tinha se formado com a Rosa, com a minha professora. Ela disse, cara, tu não vai trabalhar na Mormai, vem trabalhar comigo. E aí eu passei aquele verão inteiro trabalhando com ela, né, dando aula de yoga, daí ela foi me ajudando, assim, então foi uma pessoa realmente super importante na minha vida, né? E aí ali eu entendi, não, esse é o meu caminho, né? É isso que eu quero fazer, esse é o servir. Mas não se falava de Ayurveda nessa época. Não se tinha absolutamente nada. Mesmo estando super inserida dentro do contexto do yoga, estudando a filosofia, não se falava de Ayurveda. Não tinha lugares para estudar Ayurveda, não era uma coisa que a gente, como é o yoga hoje também, né? Então o Ayurveda surgiu na minha vida só em 2010. Então, assim, quase 10 anos depois, assim, né? E aí foi quando eu fui morar em São Paulo. Então eu precisei dar uma saída aqui de Porto Alegre para poder me conectar com tudo isso, né? Então, o Ayurveda, ele surge para mim na primeira viagem que eu fiz para a Índia. Eu fui para a Índia em 2007 para fazer uma viagem de turismo, né? E aí eu fiquei num hotel, eles têm aqueles hotéis maravilhosos, aqueles castelos, aquelas coisas e tal. E aí tinha um spa ayurvédico. Eu disse, nossa, mas o que é isso? O que é um spa ayurvédico, né? Daí massagens, aquela coisa e tal. Aí eu fui lá escolher a mais cara, assim, tipo, essa que deve ser boa. E aí cheguei lá, me deitaram numa mesa de madeira, 6 pessoas na minha volta, me jogando óleo, aquele óleo quente, morno, né? E aí eu tive a mesma sensação que eu tive daquela primeira aula de yoga. Eu disse, cara, isso aí é um negócio que eu já fiz, ou já recebi, ou já ensinei, mas eu preciso aprofundar, preciso ir atrás disso. E aí eu morava em São Paulo na época, daí foi fácil achar a formação, né? Então aí cheguei em São Paulo já direto ali, fui procurar a formação e já comecei a estudar o Ayurveda, né? Entrou. Que é aquela sensação do resgate, né? Quando tu faz uma coisa que tu já trouxe de outras vidas, né? Como é o parto para mim, né? Então quando tu entra em contato com aquilo, é como se tudo te dissesse não, e o caminho se abre, né? As coisas se abrem, se vai, porque é o teu destino, né? Que legal, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre origem e filosofia. Então fala pra gente, Bárbara, o que é o Ayurveda? Sim. O Ayurveda, ele é um sistema, né, muito antigo, muito milenar de uma medicina tradicional praticada na Índia. Então, a Índia, ela tem hoje a alopatia, como a sua medicina tradicional, moderna, que eles chamam, medicina moderna, modern medicine. Então, quando a pessoa quer fazer medicina, ela pode escolher se ela quer a medicina ancestral, medicina mais antiga, ou se ela quer a medicina moderna. Então, existem faculdades na Índia onde tu pode escolher as duas formas de medicina. Mas o sistema do Ayurveda, ele é um sistema extremamente milenar, porque é a medicina praticada mais antiga, né, datada que nem do yoga, né, de mais de 5.000 anos. Então ela é uma medicina que ela não foi criada pelo homem, ela foi recebida, né, através dos sábios, dos rishis, que se conectaram, né, que abriram o canal através de meditações, através desse exílio, né, que esses rishis viviam lá nos altos dos Himalaias, e eles começaram a receber, então, todas essas informações sobre esse sistema de cura. Então ele é um sistema de cura que ele não foi criado, ele não é um sistema que o homem projetou, criou, né? Então ele é um sistema que ele foi totalmente recebido, ele é totalmente empírico, através de observação. Então, determinadas regiões da Índia se percebeu que existiam
adoecimentos diferentes. Então, se tinham regiões que eram mais quentes, certos tipos de doenças apareciam ali. Regiões mais frias, outros tipos de doenças apareciam ali. Então, eles começaram a entender que aquele macrocosmos, né, aquele elemento externo do universo influenciava o elemento interno das pessoas, né? Então, essa relação entre o que é de fora e o que é de dentro, baseado no que há na natureza. Sim. Então, a Ayurveda, o que significa? Ayur significa vida e Veda conhecimento. Então, é o conhecimento sobre a vida. Como é que a vida funciona e como é que ela se organiza dentro de nós, externamente e internamente, baseado nos elementos da natureza. Então, tu tem fogo, a terra, a água, o ar, o espaço, o éter. Então, as pessoas, elas são formadas por esses elementos em diferentes proporções. Então, a gente tem esses elementos dentro do nosso corpo. A gente tem água, a gente tem fogo, a gente tem terra, só que isso está organizado de formas diferentes. Por isso tem tantas pessoas diferentes. Tem pessoas altas, baixas, magras, com metabolismo rápido, metabolismo lento. Então, a partir do momento que tu entende a tua origem, né, aquilo que tu nasceu, aqueles elementos que tu nasceu, e tu reconhece através do terapeuta de Ayurveda quais os elementos que estão em desequilíbrio, porque essa é a função do terapeuta, reconhecer aquilo que está em desequilíbrio, naturalmente tu volta para um estado de equilíbrio. Se tu consegue entender quais são as condutas que te fazem mal, né, alimentos, enfim. E a filosofia, ela entra dentro disso também, porque faz parte, né? É uma medicina que considera muito a espiritualidade, Sim. a conexão, né, com o que é superior, a astrologia faz parte do Ayurveda. Então, na Índia, tu vai no hospital, tu tem um médico, tem um astrólogo. Então, assim, tu vai fazer um tratamento se naquele momento os planetas estão alinhados para a tua cura. Porque, Eles de dão repente, muita importância muita pra isso, né? importância, muita importância. Eles olham para o céu antes de olhar para a doença, porque no teu mapa tu traz contigo todas as tuas tendências ao adoecimento também. Claro. Então, é um alerta para dizer, olha, cuida de certos sistemas do teu corpo, porque tu tem uma tendência a entrar em desequilíbrio em tais pontos do teu organismo, né? Interessante. E quais os benefícios do Ayurveda? Olha, partindo do princípio que tu ganha teu manual de instrução, imagina ser que nem quando a gente compra uma máquina de lavar, né? Que tu recebe ali como é que ela funciona, como é o primeiro uso, como é que tu limpa, né? Então, a Ayurveda, ele tu receber o teu manual de instruções, assim, de como é que tu funciona, né? E o que te faz bem. Então, como é que tu vai viver de uma forma equilibrada, que ela é extremamente individual, né? Então, o diferencial do Ayurveda é essa individualidade. Ele não é o mesmo para todo mundo. Então os benefícios também vai ser diferente para cada pessoa, né? Exatamente. E vai ser diferente também de acordo com o estágio em que a doença se manifesta naquela pessoa. Então, se tu tem um estágio de uma doença mais inicial, ou seja, que tu tem sintomas ali mais iniciais daquela doença, os benefícios são alguns, né? Se tu tem um estágio mais avançado, onde tu já tem um comprometimento de tecido, onde tu já tem um comprometimento de um sistema, o benefício vai ser outro. Claro. Então, vai depender muito do momento em que tu entra em contato com a Ayurveda. Mas, a partir do momento que tu recebe todas essas instruções, tu vai ter uma alimentação melhor, uma digestão melhor, mais o teu pensamento ele vai ficar mais claro, as tuas ideias vão ficar mais claras, o teu discernimento para as coisas ele aumenta. Eu sempre dou esse exemplo nas consultas, né, que o nosso corpo é como se fosse uma cidade. Então, tu imagina São Paulo às 6 da tarde, que tu tem carro em tudo que é lugar. É como se fossem os canais do nosso corpo, são as ruas. Então, assim, se tá intoxicado, se tá lotado de toxina, não circula, para tudo. Não tem vazão daquela energia. Então, a partir do momento que tu começa a entender, bom, então se eu comer certos tipos de alimentos me fazem bem, se eu comer certos tipos de alimentos me fazem mal, horas do dia. Então, pô, se eu tenho o sol está relacionado com a digestão, que é a nossa capacidade interna, o nosso fogo interno. Então, se eu comer muito de noite, que é um horário que não tem tanta luz, meu estômago não vai digerir. E aí, a partir do momento que eu crio um produto dessa digestão que não foi legal, cria toxina no corpo. Então, a ideia do Ayurveda exatamente é tu ir criando essa consciência inicialmente, para depois tu conseguir fazer as tuas escolhas. Não é alguém que vai lá e te entrega uma dieta pronta e diz, come isso no café da manhã, no almoço e no jantar. Porque tu não cria consciência sobre o porquê que tu tem que fazer aquilo. Tu faz porque estão te dizendo que é bom. Não, ok, eu vou seguir, vou emagrecer e vou certamente ter benefícios na minha saúde. Mas a partir do momento que eu entendo o porquê daquilo ali, qual é a natureza daquele alimento, se ele é frio, se ele é quente, então
Eu não sei se ele é um carboidrato, se ele é uma proteína, não interessa isso pro Ayurveda. Interessa é a potência daquele alimento. Ele me esquenta ou aquele alimento me esfria, né? Então essa é a ideia, né? Tu conhecer o que está ao nosso redor também, tanto internamente quanto externamente, né? E eu acho que isso que tu traz é legal, saber que cada pessoa tem as suas especificidades, né? Não sei se é assim que se fala, mas o objetivo é o mesmo, que é uma busca pelo equilíbrio do organismo, né? Eu acho que a gente fala em homeostase, que é o nosso organismo tá em um bom funcionamento interno, né? Acho que nosso organismo, ele é uma orquestra, né? Tá ali sempre um trabalhando um pouquinho mais, o outro, assim, para tudo tá em bom funcionamento. E quando a gente busca esse equilíbrio, seja no Ayurveda, seja em outras coisas, em outras filosofias, o corpo tá fluindo mais, né, assim, livre, mais leve, e eu acho que o Ayurveda traz muito esse objetivo, assim, né? Sim, tudo sim. que tu falou. A homeostase deveria ser um estado natural do corpo. Isso. Só que muitas vezes não é. Sim. Então, o que o Ayurveda fala até sobre doenças autoimunes, por exemplo? Por que o corpo atacaria o próprio corpo? Porque a célula, ela perde a inteligência dela. Então, assim, existe uma inteligência inata no nosso corpo, que busca pelo equilíbrio. Só que a gente está tão intoxicado que a gente busca pelo desequilíbrio. Que loucura. Que é uma loucura. Então, a gente está num momento em que tudo ao nosso redor nos leva para um estado de desequilíbrio cada vez mais. E é por toda a ingestão que a gente faz, de não tudo. só de alimentos, sentidos, né? Dos sentidos. De todas as outras coisas. Exatamente, porque a gente está o tempo todo sendo refém dos nossos sentidos. Sim. Então, eu fui praticante de Bhakti Yoga, né? Hare Krishna também durante quase 15 anos, né? Então, o que os Hare Krishnas pregam? Tu tem votos ali que tu não vai comer carne, que tu não vai usar alimentos que estimulem muito o teu cérebro, né? O alho, a cebola, né? Então, se busca por um estado mais meditativo e se busca por algumas austeridades. O que são austeridades, né? A gente colocar o nosso corpo em certas situações, como um jejum, por exemplo, né? Onde tu vai começar a lidar com o alimento e com a nutrição de uma forma diferente. Tu vai dar um tempo para o teu corpo conseguir criar um espaço dentro dele para digerir. E a gente não cria espaço, porque a gente está o tempo todo utilizando a nossa mente e os nossos sentidos. Inclusive, o Ayurveda, ele define o que causa doença no corpo. Então, são 3 coisas principais, né? Um é o excesso de estímulos, a gente está muito exposto o tempo todo e não conseguir descansar. O não uso dos estímulos também chama pragna parada, né? Então, assim, a gente colocar o nosso corpo num estado de torpor, né? Que seria o tamas, né? A estagnação. Então, e o equilíbrio, ele está exatamente em a gente conseguir dosar os dois. Sattva. Fazer, exatamente, um estado de mais equilíbrio. Só que se tu tem uma mente muito tamásica, é difícil tu levar ela para sattva diretamente. Às vezes tu tem que trazer um pouco de rajas ali. Né? Então, a pessoa, ela tem que sair um pouco de um estado, às vezes, de muito torpor, né? De ignorância, que a gente diz, para conseguir buscar um estado de mais equilíbrio. Sim. E a austeridade é uma das condutas do yoga, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que trabalha essa resiliência também da gente, porque imagino que quando tu estava nessa época com a filosofia do Hare Krishna, né, deve trabalhar muito isso, e eu gosto muito de fazer os jejuns, já fiz algumas experiências, e para mim entra muito nesse lugar, sabe, de resiliência, uma resiliência muito profunda, assim, não é só resiliência física, que acho que traz também, mas é uma resiliência da mente, assim, né, da gente ter o nosso controle, não sei se controle é a palavra, assim, mas da gente se superar nessa busca, assim, por ser melhor, por estar melhor, né? Então. E quando tu tem um entendimento, né? Então, por exemplo, os jejuns dentro da filosofia Hare Krishna, elas acontecem no Ekadasi. Então, Ekadasi é um dia que os grãos, eles estão extremamente úmidos, por causa da lua. Né? Então, a lua, ela tem uma influência muito grande também, né? Até em relação ao parto, gestação, né? Então, naquele momento, se tu ingerir grão, o teu corpo vai ter mais umidade. Então, a tua digestão, ela vai se tornar mais pesada. Então, a partir do momento que tu muda alguns hábitos alimentares, seja com jejum, ou seja no teu dia a dia, tu vai ter um benefício ali na tua digestão quase que direto. Então, tu vai dizer, olha, nossa, eu fiz isso, fiquei bem. Mas aí o que tu faz? Tu vai lá, faz tudo ao contrário. Sabe? Tipo, parece que tu não quer ficar bem. Tem um
lado, né? Aquele diabinho dentro da gente que diz, não, isso é bobagem, fazer dieta pra quê? Pô, jejum, que bobagem. Minha mãe falava isso pra mim, que não vai comer, onde é que já se viu, né? Sim. Até assim, de uma certa forma, desonrando o alimento, né? Então tem toda uma questão da cultura em relação à alimentação, assim, né? Que a gente está muito acostumado o tempo todo a estar ali vivendo naquele desfrute. E é legal também, claro, né? A gente poder comer uma comida legal, poder estar com os Com amigos, isso certeza. também é vida. Com certeza. Né? Eu acho que às vezes as pessoas entram muito nos extremos. Eu acho que sim, mas eu acho que assim, o que tu falou, a gente vai deixando um pouco assim, né? E vai indo nessas, digamos, distrações mundanas que são legais. Um outro episódio que eu falei também, tipo, um dia que a gente vai lá na casa da avó, da Dinda, que fez uma sobremesa, uma coisa, tipo, pra esperar pra esse momento. É lindo, vamos fazer, vamos, né, comer Consagrar aquele alimento, ali, né? consagrar o alimento, exato. Mas eu sempre falo e eu digo que a pessoa precisa passar por uma experiência de resiliência, assim, ou seja num detox, num jejum, numa dieta mais restritiva, para ela experienciar no corpo quais os benefícios isso trazem, né? Porque eu, por exemplo, depois que eu fiz esse jejum, por exemplo, e eu percebi uma mudança tão intensa no corpo que eu fiquei, gente, eu queria viver assim pra sempre, na verdade. Eu lembro, tu relatou até, exato, né? só que daí, tipo, chega, aí a gente volta pra rotina, assim, mais fácil, digamos, e tá tudo bem, eu acho que são ciclos, né? Mas eu digo assim, em algum momento vai lá e se desafia um pouquinho e experimenta, né? Sim. E aí depois a gente vai, obviamente, daí buscando esses equilíbrios, usa um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, em algum momento, foi demais, vamos lá de novo fazer esse detox, né? Então... porque senão o corpo ele vai te colocar nisso através da doença. Exato. Então, tu vai acabar tendo que fazer alguma restrição porque algum órgão, algum sistema teu não deu conta mais de digerir aquilo. Claro. Então, tu vai acabar fazendo restrição só que através da doença. Da dor. Da dor. Sim. Exatamente. Então, tu consegue falar para nós, assim, brevemente, sobre o que são os doshas e um pouquinho de cada um deles? Sim. Assim? Então, assim, lembra que eu falei que tudo que existe na natureza está baseado nos 5 elementos. Então, os doshas, eles são o agrupamento desses elementos que formam as diferentes constituições. Isso num entendimento bem básico, ele é muito mais profundo do que isso, porque o dosha é o que causa o adoecimento. Ele é a causa do adoecimento. Mas para a gente conseguir compreender, porque a gente acaba associando muito à nossa personalidade, ou à nossa constituição. O dosha é em desequilíbrio, tu diz, né? Que é o que causa o adoecimento. O dosha em desequilíbrio, porque ele é um elemento físico, ele é real, ele existe. Entendi. Né? Ele é um elemento físico, ele pode ser extraído do corpo. E aquele elemento físico é o que causa o desequilíbrio. Só que a gente acaba associando ele às diferentes constituições. Então a pessoa diz, eu sou vata, eu sou pita, eu sou kapha. Tá errado? Não tá errado. Porque a forma como esse elemento está agrupado realmente define a constituição daquela pessoa. Mas, para a gente conseguir compreender, a gente entende que o dosha é a união desses elementos. Então, o dosha é como se fosse a característica daquela pessoa principal. Então, a gente tem os 3 principais doshas, né? Vata, Pitta e Kapha. Então, o que é o Vata? Né? Que a gente fala, eu sou Vata, eu estou com o meu Vata em desequilíbrio, né? A gente associa muito ao ar. O Vata, ele é o mais leve, ele é o ar, ele é o éter. Mas o Vata, ele é um elemento físico que existe dentro do nosso corpo. Ele tem um sítio, ele tem uma morada dentro dele, do corpo, que é a pelve. O Vata mora no finalzinho do intestino grosso, ali numa membrana chamada cala, que é no final do intestino grosso. Então, ele vai reger tudo que é movimento dentro do corpo, porque aquela região é uma região cheia de movimento, né? Então, a gente tem as eliminações, né? A mulher tem a menstruação, o útero é um órgão oco, então todos os órgãos oco contêm éter e contêm espaço dentro, né? Então, a gente tem muito ar dentro do corpo, e a sede original dele é na pelve. Então, a partir do momento que a gente entra num estágio de adoecimento e a gente aumenta esse ar dentro do corpo, o que acontece de extensão abdominal? É um primeiro sinal. Eu tenho gases, estou com a barriga distendida. O que é esse ar? Esse ar é o Vata? Né? Então, a osteoporose. O que é a osteoporose? É o ar que entrou dentro do osso. Então, o ar dentro do corpo, ele também gera esse adoecimento se ele está em desequilíbrio, se ele está aumentado. Aumentado
direcionado para aquela pessoa que tem um percentual que é importante para ela, porque ele é responsável pelo movimento. Claro. Ele faz as sinapses, toda a circulação linfática, ele é o expulsivo do parto, ele que coloca o bebezinho na posição cefálica. Então, ele tem um grau de importância muito grande, né? Então, como é que a gente equilibra? Pranayama, que é o prana, né? O prana é o ar, então ele é um subdosha de vata, né? Vata tem alguns outros nomes dentro do corpo mais difíceis, né? Sim. Que está relacionado ao que ele faz. Sim. Então, circulação, digestão, inclusive a separação do que é alimento, o que é excreta, é o vata que faz, pensamentos, né? Porque o que é mais rápido do que o pensamento, né? Sim. Então, ele é móvel, ele é leve, ele é seco. E aí, se eu me exponho a esses mesmos elementos, ou seja, de secura, de leveza, de excesso, eu vou aumentar o vata. Claro. Né? Então, o que eu faço para equilibrar? O Ayurveda é muito simples em termos do entendimento. Semelhante aumenta semelhante e os diferentes diminuem. Então, se eu vou me expor a algo que... vou ter uma alimentação super seca, com bolachinha, granola, farofa, né? Tomo pouca água, tenho pouca oleosidade na minha alimentação, eu vou aumentar meu vata. Por que a gente põe óleo no corpo? Né? Porque o óleo ele tem propriedades completamente opostas ao ar. Sim. Ele é pesado, ele é denso, né? Ele é quente, né? Se a gente aquece. Então, o dosha vata ele vai dizer que aquela pessoa ela tem um predomínio de ar. E a tendência do corpo dela é sempre aumentar aquilo que ela tem já em mais quantidade. Né? Então, o dosha ele vai dizer, só que o dosha ele é algo que está dentro do corpo. E a gente consegue perceber, ele é tangível, porque ele tem uma morada, né? Se ele tem uma casinha, é porque ele mora lá de alguma forma. Né? E quando a gente associa o yoga ao Ayurveda, eu vou fazer posturas que trabalhem naquele sítio. Posturas sentadas, né? Mais permanência, porque a tendência é um movimento maior, né? Então, tudo que eu faço sentado, eu estou equilibrando vata, porque o vata é ali, é a sede, né? Sim. Lindo. E aí, o segundo é o Pitta, né? É claro que existem 11 combinações. É difícil a gente ter uma pessoa puramente de um dosha só. Porque os pais precisariam estar muito equilibrados para a gente conseguir ter, né? Na então, hora da concepção. Na hora da concepção, porque tu recebe os doshas do teu pai e os doshas da tua mãe. Por isso que a preparação para engravidar ela é tão importante. Para a gente estar mais perto da nossa constituição original e mandar o melhor para os filhos, né? Aquelas sementes que tu produz, assim, né? Então, o Pitta, ele é o fogo. Né? O fogo ele é relacionado à circulação, visão, metabolismo. Então, as pessoas que elas têm uma predominância mais Pitta são pessoas que geralmente têm uma questão com o calor, com o fogo, com as inflamações, um metabolismo muito rápido, muita fome. São pessoas extremamente assim, inteligentes, né? Penetrante, aquele olhar penetrante. Né? Então, tu tem como entender que aquele dosha, que tu vai chamar de dosha, mas tu está falando de uma questão de diversas características, né? Com um predomínio de um elemento que a gente associa ao fogo quando a gente fala de Pitta. E o Kapha seria a terra. Um predomínio de terra, ele é terra e água, mas ele tem um predomínio de terra. Então, as pessoas mais Kaphas, elas têm um metabolismo um pouco mais lento, elas têm uma forma de uma distribuição do corpo um pouco mais pesada, tem uma tendência a uma certa estagnação em alguns lugares da vida, né? Tem bastante pelo no corpo, porque ela tem uma boa circulação, né? Eu me lembro, o Dr. Luiz, que foi o meu professor de Ayurveda, né? O médico, o Dr. Luiz Guilherme, ele sempre gostava muito dos Kaphas, assim, ele dizia que os Kaphas eles têm uma baita resistência, são pessoas muito inteligentes, porque o Kapha a gente pode entender como apego, mas ao mesmo tempo ele absorve muito, né? E são pessoas que têm uma boa memória, a memória que pode, né, quando a gente estuda os Yoga Sutras, né, pode levar ao sofrimento também, Edukam, né? Porque aí tu vai querer reviver aquilo que tu já viveu, né? Mas no sentido de absorver conhecimento, são grandes professores, grandes estudiosos, porque eles têm uma resistência. O Kapha ele está associado à resistência. Então, assim, tu sustentar algo, né? Então, são pessoas que ficam muitos anos no emprego, aquela coisa, né? Que não tem essa energia de vata, né? De ter que ficar mudando e tal, naquela, né? Então, ele já tem como natureza, né? Uma coisa um pouco mais equilibrada e tal. Só que, claro, se a pessoa comer excessivamente carboidrato, né? Ou elementos com terra, né? Ou açúcar, enfim, ela vai aumentar no Kapha. Aí vai aumentar de peso, né? Vai se tornar ainda mais estagnada, né? Menos móvel, né? Então tu vai associar o yoga de acordo com essa
característica da pessoa. Então, essa pessoa ela precisa de mais movimento, essa né? era a próxima pergunta. Como é que a gente conecta o yoga no Ayurveda? Entendendo o sítio do dosha, né? Então, o Pitta, o sítio dele é o intestino delgado, tá? Que eu não falei ali. Então, o intestino delgado é o meio do corpo. Então, tudo que tu fizer de torção, posturas viradas para baixo, tu tá trabalhando a digestão, porque é o meio do corpo, né? Então, o Pitta tá ali. Então, tudo que tu fizer voltado para aquela região, mesmo até os fortalecimentos, né, de abdômen, os navassanas, né? A gente está trabalhando ali com a região de Pitta, está fortalecendo a região de Pitta. E também, eu vou fazer um parênteses aí no Pitta, dessa região, né, que é responsável pela digestão. No yoga restaurativo, que é a prática que eu tenho compartilhado mais atualmente, a gente tem o foco de acalmar o sistema nervoso, né? E acionar o sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático, ele é responsável pela digestão e pelo relaxamento. Então, para Pitta também é bom uma prática de yoga restaurativo? Claro, com certeza, sem dúvida. Porque ele tem uma tendência, né, a ser mais forte, mais crítico, né? Então ele, quando tu acalma essa potência excessiva, esse fogo excessivo, ele também se torna mais equilibrado. Claro. Porque um Pitta em desequilíbrio, ele pode ter problemas de úlcera, queimação, né? Então assim, é um excesso de fogo naquela digestão, que já é uma tendência dele. Então a gente resfria através dessa prática mais restaurativa, uma prática mais yin, que tu tá resfriando aquele excesso de fogo ali. Porque o corpo, ele vai naturalmente voltando para o equilíbrio. Claro. Ele tem essa inteligência, só que tu tem que dar as características opostas para ele conseguir se equilibrar, né? Sim, tem que organizar essas ferramentas. Né? E é natural, a pessoa se sente muito bem, assim, porque acalma algo dentro dela, né? Fazer posturas deitado, onde a pessoa está completamente deitado, isso para o Pitta é extremamente terapêutico, porque ele nunca se coloca deitado, né? Ele é o que está para cima, ele é o que está para... Como assim vou me deitar? Agindo, fazendo. Agindo, fazendo, né? Então, assim, se colocar, que nem a gente tem dentro, né, da comunidade Hare Krishna também, quando a gente vai pro altar, a gente se curva perante o altar, né? E aí, se tu pega uma pessoa que tem uma mente extremamente afiada, ela vai achar que aquilo ali é até uma forma de humilhação, né? Como é que eu vou me humilhar, assim, perante algo, né? Então, a filosofia e as práticas devocionais para essas pessoas é extremamente importante, assim, porque equilibra esse lugar, muitas vezes, extremamente crítico, extremamente autoritário, que é muito dos Pittas, né? Os explosivos, né? Eles são extremamente explosivos, assim. Então, tu começa a conter um pouco mais essa energia e direcionar essa energia para outras coisas. Legal. Então, por que tu cuida da tua digestão dentro do Ayurveda? Porque tu não quer gastar a tua energia para digerir um alimento. Tu quer que essa energia sirva para estudar, para trabalhar, para criar, para outras coisas. Então, o teu corpo, ele acaba direcionando melhor aquela energia que ele tem dentro dele. Porque a gente perde muita energia fazendo muita coisa, brigando. E aí, se tá ainda perdendo energia com essas coisas todas do dia a dia, com esse estresse também, que as pessoas estão reativas e tal. Inteiro, e mais essa energia que tá ali na digestão, ou na úlcera, ou na gastrite que a pessoa tem, meu Deus, a pessoa fica fogo só, né? Fogo só, exatamente. Aí dá as inflamações, né? E aí esse rajas, né? Porque a mente, ela é regida por elementos um pouco diferentes, né? Do corpo, assim. Mas exatamente isso, é uma mente que tá extremamente reativa. Sim. Aí quando fala de sistema nervoso, é um sistema nervoso de luta e fuga o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Baixar, né? Exatamente. E aí, acho que faltou tu falar do kapha em relação ao yoga, né? Isso, aí o kapha, então, ele é a parte alta. Então, é peito, cabeça. Então, todas as posturas de extensão, né, as flexões para trás, aberturas de peito, o barco, as próprias invertidas, né? Elas equilibram muito essa região mais alta, porque o kapha, ele tem essa tendência a ficar um pouquinho mais curvado, ele é um pouco mais pesado também, né? Então, essa parte mais alta do chakra cardíaco, ele é muito bom para o kapha. E o kapha precisa dar uma suada um pouco. Então, essas práticas mais de vinyasa krama, né? Essas práticas que tu tem um pouco menos de intervalo, são mais interessantes para o kapha, porque ele tem uma tendência a ficar um pouco mais parado, a acumular a sua terra, acumular o seu peso. Então, essas práticas um pouco mais intensas, elas são importantes para o kapha. Cantar é muito bom para o kapha, né? A prática de mantras, do canto, né? É muito bom para o kapha.
Kapha. Sim, vem aqui pra cima também e Exatamente. trabalha muito essa região. É. A gente não percebe, né? Mas assim, o chakra É, cardíaco, quando tá muito, cantando, demais. É a abertura, a expansão, expansão, né? né? Eu Então isso sinto equilibra muito isso bastante, quando eu assim, vou em né? Kirtan. É, Eu amo, eu adoro. aham, Eu sinto muito esse lugar, assim, muito forte, muito aberto, isso. Isso muito... para os Kaphas é muito bom, porque ele tem essa tendência a uma retração dessa energia, assim, né? De ser um pouco mais pesado, um pouco mais fechado, né? Claro. Então isso expande, né? Abre muito a energia do Kapha, né? Então, a próxima pergunta era se tu acredita que o yoga complementa os tratamentos ayurvédicos. Acho que Sim. já respondemos, né? Não só complemento, eu diria que não é só um complemento. O que a gente pensa de tratamento de Ayurveda, tá? O tratamento específico de Ayurveda chama Panchakarma. Tá? Isso é um tratamento original do Ayurveda praticado nos hospitais da Índia. A gente tem tratamento de Panchakarma do Brasil? Tem. Tem bons tratamentos no Brasil, tem hospitais ayurvédicos no Brasil, né, com médicos e tal. Então, o que o Panchakarma faz? Ele extrai o dosha que está em desequilíbrio através de 5 ações. Pancha é 5. Então, eu tenho 5 ações para extrair aquele elemento que a gente estava falando, que ele é um elemento... Quando eu tiro pita do corpo, através de uma diarreia terapêutica, por exemplo, né, que são essas limpezas, eu vejo pita ali. Porque ele é dourado. Eu ia te perguntar ele é como dourado, tu gente... enxerga, Entendi. ele é dourado, ele é aquela bile que sai, aquele ácido que sai do corpo da pessoa. Tem um tratamento assim, né? para fazer isso, que tem um tratamento para fazer essa retirada, chama Panchakarma. É a Shodhana, né? Onde eu retiro. São tratamentos mais invasivos, né? Então eu preciso de uma preparação maior. Por que eu faço dieta dentro da Ayurveda? Não é porque eu acho legal fazer dieta, é porque a dieta é uma preparação para esse tratamento, onde eu diminuo a quantidade de alimentos que já estão criando toxina naquele corpo. Claro. Então eu não deixo a pessoa ficar exposta àqueles alimentos para que aquela toxina venha para o trato. Então massagem, o que é a massagem dentro da Ayurveda? É trazer essa toxina para o costa, para o intestino, para isso ser purgado depois. Por isso que tem que fazer massagem, óleo quente, manobra, sauna, porque eu tenho que mobilizar essa toxina. Perfeito. A massagem na Índia, quando a gente faz nos hospitais lá, ela é extremamente confortável. Ela não é essa massagem gostosinha que a gente tem aqui de, faz no meu trapézio. Não, tem que segurar na maca para não sair voando, porque eles têm que mobilizar aquela toxina. Então, aquele óleo quente, aquelas manobras rápidas, porque eu tenho que trazer essa toxina para o meu trato para depois eu purgar, seja por cima ou seja por baixo. Então, tem o Vamana, que é o vômito terapêutico, e a diarreia terapêutica, no caso do Virechana, dos Panchakarmas, né? E eu vejo sair, né? No vômito terapêutico, no Vamana também tu vê sair, né? Tu conta, inclusive, quantos baldes a pessoa vomitou. Nossa. E aí, se foram 8 eliminações, 14 eliminações, né? E tu vê aquilo realmente está extraindo o kapha de dentro dela, né? O vata já é um pouco mais difícil de ver porque ele é mais sutil, né? E para isso tem os enemas, né? Então, assim, tu vai fazer um enema, que é um enema diferente do enema que a gente tem conhecimento aqui, né? Que é aquele enema com óleo mineral, né? Que usa o clíster e tal, é um pouquinho diferente. Então, são decocções, são chás, ou são... depois tu tem que nutrir, depois fazer enemas com óleo também para nutrir, né? Então tem toda uma organização desse tratamento para extrair o dosha. Agora, se eu não tenho um hospital ayurvédico, se eu não tenho um médico, uma pessoa habilitada para isso, eu posso fazer um outro tipo de tratamento, que é o que normalmente os terapeutas fazem, chama shamana, que é a pacificação do dosha. Então eu não extraio ele, mas eu pacifico. O yoga é uma forma de pacificação do dosha. Que lindo. Menos invasiva. Que lindo. Então, tu equilibra da mesma forma, só que tu não extrai. Sim. Então, tem certos casos, certas doenças que tu vai precisar efetivamente de um panchakarma. Pode fazer uma vez por ano, a cada 5 anos, né? Mas aí, quando tu fala isso de pacificar o dosha com o yoga, por exemplo, aí a pessoa, o ideal é que ela siga uma prática, né? Não assim, vai lá e fazer uma aula de yoga. Não, que nem a massagem, né? Tu vai lá fazer uma massagem, tu vai ter o benefício daquela massagem, vai ser gostoso, vai ser legal, mas tu não vai ter um benefício real, porque tu precisa de uma constância ali. Sim. Não só ali, mas é trazer o yoga para fora também. Claro. Né? O yoga da vida. Claro. Né? Então, assim, todas as questões emocionais, elas estão totalmente ligadas às nossas doenças físicas. Sim. Então, assim, eu tive durante 13 anos a clínica, era uma clínica especialista em tratamentos femininos. Então, assim, a minha especialidade dentro do Ayurveda é infertilidade.
fertilidade e infertilidade também, né? Porque eu preciso atuar nos dois campos, né? Então, eu sempre tive essa chamada muito grande para entender por que as mulheres não conseguiam engravidar, né? Quais são as doenças que estão relacionadas a esse útero, por que ela não engravida, né? Então, quais são os tratamentos do Ayurveda para preparar a mulher e para efetivamente tratar doenças de infertilidade, né? Então, assim, as questões emocionais, elas estão totalmente ligadas a isso. Então, se a mulher, ela tá com uma energia extremamente forte, que a gente chama, né, uma energia mais yang, ela tá com aquele ela tá com o corpo completamente seco. Como é que ela vai nutrir o seu útero? Claro. Né? Que é um lugar que precisa de água, que precisa de oleosidade, né? Que o ventre, ele é água pura. Sim. Né? Sim, quando vem o bebê ainda tem a placenta, exatamente, tem líquido, tudo. É água, né? Líquido amniótico, claro. Né? Então, o próprio óvulo, ele é a maior célula do corpo. Então, a gente diz que a célula mais cafa do corpo é o óleo. E o cafa, ele é a terra e a água. Sim. Então, assim, como é que eu vou ter bons óvulos se eu não nutro a minha terra e a minha água? Se eu tô muito pita e muito vata. Claro. Aí eu tô com fogo e com ar. O que acontece? O fogo e ar seca. Sim. Resseca tudo. Sim. Né? Então, a ideia né, quando a gente fala desses tratamentos femininos é entender essa lógica. A partir do momento que tu entende essa lógica, tu aplica isso para tudo dentro do nosso corpo. Né? Que lindo. Para qualquer desequilíbrio, né? É muito bonito, né? Porque é um olhar, assim, com muita consciência do corpo mesmo, né? Do ser, do nosso ser, assim, né? Sim, sim. E aí, conta pra gente, então, Bárbara, um pouquinho da tua experiência lá na Índia, nos hospitais, que tu trabalhou, né, em alguns hospitais. Sim, fui 4 vezes para lá. Eu tive essa primeira viagem, que foi uma viagem mais de turismo, né? Então eu entrei em contato com a Ayurveda e tal. Aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu voltei, que aí foi quando eu descobri a astrologia. Eu estudei astrologia durante bastante tempo, né? E foi mais ou menos quando eu conheci os Hare Krishnas. Porque existem algumas cidades na Índia que são cidades sagradas, onde existem peregrinações, que a gente está aqui e as peregrinações estão acontecendo lá. Elas não param. As pessoas, os devotos, estão lá circundando essas cidades, né? Que são cidades sagradas de peregrinação. Então, eu caí ali, né? Deus me coloca lá numa dessas cidades, assim, né? Onde existia um templo, eu não era Hare Krishna ainda na época, foi 2010, que era um templo, então, Hare Krishna, é a cidade onde Krishna passou a sua infância, chama Vrindavan, né? Então, é uma cidade que ela tem 1.500 templos. Nossa. E ela tem uma outra cidadezinha do lado dela, assim, acho que uns 50 quilômetros de distância, com os mesmos 1.500 templos, só que menorzinhos. Então, as peregrinações, elas acontecem entre essas duas cidades, né? Então, esse contato que eu tive com a Índia, nesse lugar tão filosófico, muito antes, até, claro, eu já praticava yoga, né? Mas foi onde me trouxe toda essa filosofia, esse entendimento sobre energia. Né? Então, assim, tu olhar para um altar, e eu olhava e dizia, tá, é bonito, né? Mas eu não sinto nada. Claro, é legal, a música é bonita, assim, mas tu realmente sentir o teu corpo entrando com aquela vibração daquele mantra, né? E passei por situações extremamente difíceis lá, de parecer que o meu corpo ia se dissolver, né, em templos de Kali, né? Os templos de Kali são extremamente fortes na Índia, assim, porque a Kali vem, ela corta a tua conexão com o mundo material, assim. Aí a gente fica aqui cantando para Kali, só que a gente não tem, às vezes, ideia da força que é isso, né? Quando a gente fala de Shiva, com todo o respeito, né, aos praticantes, e isso é muito forte. Sim. A energia de Shiva é um negócio extremamente forte. Sim. Extremamente forte. Tem em certas regiões da Índia, Calcutá, que as pessoas andam com crânios humanos e elas só comem, né, em crânios humanos, assim. Então, a energia de Shiva é uma energia extremamente forte. E aí, então, eu fui começar a entender, realmente a gente se conectar com essa energia é algo extremamente profundo, né? E sentir o teu corpo, né? Teve algumas oportunidades incríveis que acontecem na vida de eu ser convidada para entrar atrás do altar, assim, de eu estar lá, de repente o cara me olha e dizer, e sei lá, 300 pessoas na minha volta, e o cara pedir para eu entrar atrás de um altar. E aí conheci Yoga Maya, que é a energia que sustenta Vrindavan, assim, sabe? E aí eu fui descer, assim, era, sei lá, 50 degraus, e vai e desce, desce. Só eu, o cara, eu preciso, como tá me levando. Só eu, assim, só ia. Daqui a pouco eu disse, nossa, que é isso? Que loucura é essa? Aí tá lá da idadezinha, assim, cravada numa pedra. E tu entra, tu já sente aquele... E aí tu entende, isso é a caixa, né? Isso é energia, a caixa é o éter dentro do Ayurveda, né? E aí tu vê que aqueles elementos, eles realmente existem, né? O que é a vibração? Sim. Tu sentiu uma vibração, um troço muito forte. Então, assim, a Índia, ela foi sempre muito generosa comigo, assim, ela foi me mostrando aos poucos as coisas, assim. Sim. Então, esse contato foi com a filosofia. Sim. Quando eu voltei depois, aí eu voltei para estudar o Ayurveda. Aí, então, eu fui para um hospital no sul da Índia, que eu morei 4 meses dentro desse hospital, que ele tinha uma pequena clínica onde os
estrangeiros eram tratados, porque dentro do hospital eles falavam os dialetos, são mais de 111 dialetos na Índia, não tem como entender nada. Então, os estudantes, eles faziam toda a ronda, né, com os médicos na clínica dos estrangeiros. Legal. Então, a gente acompanhava as consultas, acompanhava os tratamentos em inglês, que era mais fácil da gente entender. Mas eles, por que era só em estrangeiros? Era esse específico? Porque eles Porque tratam... era uma clínica. Não, porque eles têm um grande hospital nessa cidade, né, como tem outros hospitais na Índia, só que se eu fizesse a ronda com os médicos no hospital, eu não ia entender. Entendi. Porque eles iam falar o dialeto de lá, claro, exatamente. Claro. Então, eles têm uma clínica onde eles recebem estrangeiros do mundo inteiro, que aí a gente que está fazendo a formação lá de profissional, a gente consegue acompanhar. Claro. Então, tu monta todo um currículo, era pouquíssimas pessoas, assim, né? Tu monta todo um currículo e tu faz uma orientação específica para aquilo que tu precisa, assim, né? Tá. Então, foi essa parte mais ligada à medicina. Depois eu voltei, depois mais 2 vezes, aí para estudar essa conexão do yoga com a Ayurveda. Aí foi em outros lugares da Índia, mais ali para o norte, né, onde é um pouco mais forte isso, que são escolas que tem muito pouco isso, até aqui, né, tem muito pouca coisa publicada sobre isso, né, e aí foi mais para yoga terapia. Então aí era mais o yoga com esse olhar mais terapêutico, assim, né, parte neurológica e tal, aí já era um pouco mais profundo nesse sentido, assim, né. Lindo. Então agora a gente vai falar de Ayurveda na vida. Como as práticas do Ayurveda podem ser inseridas na nossa rotina? Assim. Eu estava pensando nisso ontem de noite. Ontem de noite estava com um pouco de dificuldade para dormir. Eu tenho tido ultimamente, assim, final de ano a gente, né, fica com essas tensões, assim, né? E tem uma coisa que para mim funciona tão bem, que é esse entendimento, né, das especiarias, de fazer um leitinho de noite com noz moscada. Né? Então a noz moscada, ela é o Rivotril do Ayurveda. Então assim, é apagar depois de praticamente 20 minutos de tomar o leitinho com noz moscada. Então assim, quando a gente entende a propriedade, né, daquela substância, que ela é extremamente antivata, porque ela é quente, né, ela nutre bastante, né? Então isso ajuda bastante, né? Então, eu tenho algumas dicas que às vezes eu dou até para os pacientes, né? Para ansiedade, né? Para essas questões de sono, que acaba sendo uma grande parte, né, das queixas hoje em dia, né? Então, tu esfregar um pouquinho de óleo de gergelim aquecido na palma das mãos, na planta dos pés antes de dormir, tu se manter o teu corpo aquecido, né, à noite. Então, e fazer as tuas escolhas, né? Tem uma coisa que o Ayurveda fala sobre a incompatibilidade de alimentos. Eu digo assim, eu cumpro, sei lá, 70% do Ayurveda hoje na minha vida, eu não tenho como cumprir 100%, realmente é difícil, né? E eu acho que como terapeuta eu tenho essa característica de sempre conseguir adaptar muito ao Ayurveda às pessoas, porque a gente escuta falar de muitas pessoas que dizem, o Ayurveda não é para mim, não tem como colocar isso na minha vida, é impossível, é tanta coisa para fazer. Então assim, o que é o principal? Às vezes é tu conseguir tomar uma água morna de manhã. Às vezes é só isso que a pessoa vai conseguir fazer. Só que se ela tomar essa água morna todas as manhãs, ela vai conseguir observar um benefício, a digestão dela vai funcionar melhor, a evacuação vai controlar. Então ela vai começar a entender para também não fazer uma mesma coisa durante muito tempo, que isso também não é Ayurveda, porque as estações elas mudam. Então a gente tem que ter uma conduta no verão, uma conduta no inverno, uma conduta na primavera. Então é esse entendimento sobre as coisas que estão ao nosso redor. Ela é simples de colocar na vida porque é simplificar a vida. Então assim, a gente dificulta, a gente que come coisas extravagantes, a gente que gosta, né, de misturar leite com fruta, com não sei o quê. Então, assim, é simplificar. O Ayurveda, ele é simplificar a vida. A Índia é extremamente simples. Então, né? eu vou até aproveitar esse teu gancho, que o próximo assunto eram desafios da Ayurveda. Sim. E aí, quais são os desafios para trazer essas práticas para o dia a dia? Sim. O que tu acha que tu considera eu acho que, assim, o desafio é a gente ler uma informação na internet e querer seguir aquilo ali como se fosse uma verdade. Então, por exemplo, para descobrir o dosha, existem muitos questionários na internet. Eu fiz um questionário na internet e descobri que eu sou isso. Só que quando a gente responde um questionário e a gente não está com um terapeuta, a gente responde pelo olhar do nosso desequilíbrio, porque aquilo está aumentado no corpo. Então não significa que aquilo não significa que aquilo ali é a tua constituição original, porque aquilo ali está mais agravado. Então pode acontecer de tu seguir condutas que só vão aumentar o teu desequilíbrio ainda mais, né? Então assim, os desafios do Ayurveda eu acho que está em a gente querer mudar radicalmente os nossos hábitos, as nossas condutas, porque a gente não vai conseguir manter. Então, você tem uma pessoa que come carne todo dia, que ela toma 5 copos de café por dia, que ela tem uma vida extremamente agitada. Eu não vou chegar para ela e
e dizer, larga tudo isso e vai meditar. A pessoa não vai conseguir, vai ficar com raiva de mim, provavelmente não vai voltar na próxima consulta. Então, assim, tem que entender o que seria o essencial para ti. Então, assim, eu vou mudar uma coisa. Então, assim, eu vou comer carne 3 vezes a semana, em vez de comer 5. Pô, já vai ser ótimo. Já vai ser ótimo para ela. Então, assim, pô, eu vou parar de tomar refrigerante e, sabe, vou trocar porque eu entendi que a bebida gasosa dificulta a minha digestão, né? Então, assim, os desafios para mim do Ayurveda não entender o Ayurveda, né? Se tu entende, já pressupõe que tu consegue colocar aquilo ali na tua vida. Porque, então, não, realmente, ó, isso aqui fez uma por isso a importância, né? de ter um terapeuta acompanhando, exatamente, né? Exatamente. Claro. Hoje tem livros e tem bastante coisa legal para ler. É completamente diferente, porque é um olhar, tu vai lá e é um olhar exclusivo teu, né? Porque é isso, eu acho que em alguns lugares as pessoas olham, e daí o Ayurveda é muito difícil, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que combinar, nananana, porque a pessoa não passou por uma consulta, não falou com uma pessoa que sabe sobre isso, que vai te trazer talvez coisas não para dificultar a tua vida, como tu falou, né? Vai te trazer devagarzinho algumas coisas para ir inserindo e aí todo um acompanhamento, não é lá uma consulta que a gente vai resolver o problema da pessoa. Né? E talvez para mim, assim, tanto que até como no teu caso, né, que foi minha aluna e virou professora, eu tenho outras alunas que viraram professoras e tem muitas pacientes que viraram terapeutas de Ayurveda também. Então, assim, uma coisa é quando tu tá junto de uma pessoa que realizou aquilo ali. Né? Do que alguém que... Não, nada contra quem faz uma formação e sai fazendo. Mas é diferente quando a tua palavra, ela tem um lugar que aquilo ali entra na pessoa e as coisas se tornam realmente mais fáceis. Porque vem de um lugar de realização. Então, quando a gente realiza algo e a gente fala sobre isso, a nossa fala, ela tem um outro poder. Ela tem uma outra força. Então, a pessoa, ela não vai titubear. Ela não vai resistir. Porque entra num lugar muito do coração, assim, sabe? Aquilo ali fala, não, realmente. E aí tu vai fazer aquilo com amor. Porque reprimir não é um caminho legal. Claro. Então, assim, se eu reprimo algo, né? Então, não vou poder comer isso porque a minha terapeuta disse que eu não posso. Tá, mas por quê? Eu, quando engravidei, eu fui comer carne, comer cachorro quente quando descobri que eu estava grávida. Porque era uma coisa que o meu corpo estava precisando, né? Então, até na gestação tem muitas coisas legais que o Ayurveda fala sobre os desejos da mãe na gravidez, né? Então, isso aí já é reconhecido como o teu corpo, ele tem uma necessidade. Só que tu só vai mudar as necessidades do teu corpo se tu tiver consciência sobre quem tu é. Claro. E o que tu quer, onde é que tu quer chegar, né? Porque senão fica o vazio pelo vazio. E aí a gente vai ficar nesse lugar onde as coisas não são profundas, né? Não tem mudança, né? A pessoa começa a praticar yoga, eu tenho que praticar yoga, eu tenho que parar de comer carne. Quem é que disse isso? Exato. Entendeu? Tu pode até parar de comer carne, mas certamente tu vai chegar num churrasco num dia e tu vai botar 5 quilos de picanha pra dentro, porque tu vai dizer, né? Então aí tu começa a praticar, daí tu vai ver que não, peraí só um pouquinho, se eu como carne, eu vou fazer uma invertida, não me sinto bem. Na verdade, eu até vou aproveitar e vou falar o meu relato rapidinho, assim, tentar ser breve. Eu já era vegetariana quando comecei a praticar yoga. Então, eu tive, antes de te ter como minha instrutora, eu tive alguns outros instrutores que eu não me identifiquei tanto, sabe? Aquela busca que eu sempre falo, que a pessoa tem que fazer aula com outras professoras também, se não identificou, pra ver, porque às vezes é a condução, a energia da pessoa, que até a voz, tom da voz. Tudo, né? E aí, quando eu te encontrei, foi muito incrível pra mim, assim, porque aí eu conheci o yoga em um outro lugar, sabe? Nesse lugar, eu acho, mais da filosofia, mais de umas práticas mais com significado, assim. E daí, quando eu fazia as tuas aulas, esse lugar aqui é um lugar que me deixa tão bem, tão me nutre, assim. E aí, eu fiz aula com a Bárbara até a última semana de grávida, né? Tu tem uma foto com a gente, é um barrigão grávida da Eva. E aí o yoga entrou muito na minha vida, assim. Aí, claro, eu tive a Eva, dei uma pausa, né? E aí, quando eu quis retomar, eu acho que tu, a recém tinha ganhado teu filho, teu segundo filho. E aí, tu não tava dando aulas, daí eu pensei, putz, eu queria tanto voltar a fazer aula com ela, o que eu faço agora? E aí, eu pensei, bom, eu já sei um pouco, porque eu pratiquei um tempo, então, assim, vou praticar em casa. E aí, o meu companheiro, ele já tinha feito uma formação muitos anos atrás, do The Rose, e ele me deu várias bases, me emprestou o livro e tal, e falou, olha, lê isso aqui, faz isso aqui. E aí eu comecei a praticar em casa, sozinha, e assim, numa constância muito intensa, assim, porque eu tenho uma qualidade que é disciplina. Quando eu decido, eu faço aquilo, e aí eu comecei a praticar muito forte, assim, guria, na minha rotina diária, assim. E aí eu comecei a ver umas transformações muito intensas. E tu tava sempre nos meus pódios, assim. Eu sempre agradecia por te ter tido na minha vida, por ter me mostrado esse caminho. Sim. E
E até um parênteses, até eu me lembro que uma das práticas que a gente fez numas aulas, a gente fez umas práticas para equilibrar os chakras com os Uhum, mantras de cada um. uhum, E uhum. logo depois daquilo eu engravidei. Eu não Aham. sei se teve uma influência, mas eu Sim, associo sim, sim. super, sabe? A gente fez Aham. uma, acho que foi uma semana, 2 semanas que a Sim, gente fez em cada cada um, chakra. assim. E logo Aham. depois eu engravidei, Leva. Aham, E aham. aí, enfim, aí eu comecei a me aprofundar no yoga. E aí fui fazer a minha formação, e aí aqui Uhum. estou, assim, Sim, então tu sim, teve uma sim. influência muito Ai, importante, coisa assim. boa. Não, mas é isso aí, eu acho que é quando a gente Sim. fala através do coração, né? É, Que a super, gente assim. não tá só repetindo algo, né? É, Fala exato, através de um outro lugar, assim, de quem realizou mesmo, exato, assim, né? Então é exatamente. uma... Me sinto muito abençoada também por Deus sempre ter me colocado, assim, num caminho, né? E ter me Uhum, dado oportunidades que para a Índia não é fácil da gente ir, né? claro. E a Índia se abria para mim, assim, de pessoas, olha, você quer ir para a Índia, vai comigo. Pô, bora, Nossa, vamos embora, sabe? que Pago tudo legal. para ti, eu só quero ter do meu lado. Assim, vamos, né? Então, E assim, fico muito aí, abençoada, ai, que assim, né? delícia, né? E aí, Aham. então, vamos falar rapidinhos, que a gente tá se encaminhando pro final, sobre magias do Ayurveda. Conta pra gente um pouquinho, Bárbara, o que que é a Abhyanga? Tu falou um pouquinho, mas Aham. fala Sim, mais sim, sobre. sim. É. A bianga é olhação, a palavra, né? É olhar o corpo. Então, existe uma prática dentro da Ayurveda que é uma prática de massagem, onde a gente aplica óleos de acordo com a nossa constituição, óleos que são mais indicados, de acordo com aquilo que a gente deseja, né? Equilibrar as estações do ano, né? Então, a gente vai fazer essa prática de massagem, que é uma prática extremamente benéfica para equilibrar praticamente os 3 doshas dentro da nossa vida. Tá. Claro que vai ter as suas adaptações, né? As suas questões mais individuais. Mas a Abhyanga, ela é uma das práticas mais coringas dentro do Ayurveda, assim, Uhum. porque ela tem muitos benefícios. Ela é uma massagem que tem uma duração ali de 1 hora, 1 hora e meia, né? Então a gente recebe, a gente pode se auto-aplicar também, né? Uhum. Fazer a automassagem. Isso é indicado como uma prática de rotinas Tá. diárias. Então, o Ayurveda ele tem uma sequência de práticas, chama Dinacharya. Dinacharya, né? Que são as rotinas diárias. Então, aquilo que eu faço todos os dias. Uhum. Então, determinadas pessoas têm a indicação de fazer automassagem diariamente. Tá. Então, a Abhyanga é o ato de aplicar óleo, Legal, seja recebendo a massagem ou seja se aplicando. legal. Então, ela vai desobstruir os canais, né? Então, o próprio ato da gente esfregar o corpo, a gente está liberando aqueles canais de toxinas, está melhorando a circulação do prana. Então, o corpo ele entra num melhor funcionamento. O Uhum. óleo ele tem essa propriedade de nutrição, então ele nutre todos os tecidos. Então, a Uhum. pessoa ela vai receber aquela nutrição através de órgãos mais profundos. Tá. Tem um médico, que é o Dr. Lilly, né, que trabalha com a marmaterapia. Então, a marmaterapia ela é uma pontos, que nem como a gente tem a acupressão, né, ou a própria Uhum. acupuntura, Uhum. a marma é uma compressão sem agulhas. Uhum. Então, tem pontos do nosso corpo onde existem esses pontos marmas. Às vezes se unem as duas coisas. Então, Legal. dentro de uma Abhyanga, tu tem como ir massageando esses pontos marmas para ativar determinados doshas, Tá. determinados sistemas dentro do teu corpo. Legal. Então, esse médico, uma vez, quando os médicos vinham para cá, eu muitas vezes traduzia as palestras, as Uhum. consultas, né? Eles uma vez que levaram ele para uma faculdade de medicina nos Estados Unidos e quiseram provar se o óleo que tu aplica no corpo atravessa as camadas mais profundas, porque isso é descrito dentro da literatura até Uhum. em tempo. O Uhum. tempo que leva para chegar no tecido ósseo, o tempo que leva para chegar nos tecidos mais profundos. Aí ele fez um teste. Ele pegou, pediu para os alunos aplicarem óleo no corpo dele, tirou sangue. E aí botou, antes de fazer, ele tirou o sangue e botou na tela, né? A célula dele lá. Aí pediu para botar óleo, tirou de novo, e aí botou lá a célula e via a gordura dentro da célula Uau. do sangue dele. Então, assim, Uhum. realmente aquele óleo Penetrou. atravessou, penetrou e apareceu. Ele conseguiu provar Que que legal. aquela oleação ali fazia realmente atravessar o corpo e aparecia na Sim. célula sanguínea ali dentro do telescópio, né? Para os Então, racionais, isso é muito legal, do né? Para as microscópio. pessoas que gostam de Sim, comprovações. exatamente. Exatamente. Então, era uma faculdade de medicina, né? Ele Sim, estava com os claro, alunos de medicina ali, claro, né? claro. Então, realmente, essa oleosidade, ela atravessa e ela nutre. O Ayurveda, ele separa os tecidos, né? Sim, Então, a gente tem tecido ósseo, tecido de tem. gordura, né? Tecido nervoso e tal. Então, aquele óleo, ele tem essa capacidade de atravessar, porque cada célulazinha tem uma capacidade digestiva, tem um Lindo. Agni, né? Então, e fala pra gente, então, do Shirodara, que eu acho Aham. uma prática maravilhosa. Sim, sim, sim.
o Shirodara, ele faz parte de um rol de terapias, que são terapias mais ligadas às questões mentais também, tá? Quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente está falando muito sobre a bainha de mielina. Então, assim, o que que faz o nosso corpo pensar e responder? A circulação das sinapses, né, a neuronal ali. Então, a gente tem uma capa de gordura dentro do nosso neurônio que faz com que esses impulsos sejam transmitidos. A forma mais profunda de eu promover um restabelecimento do sistema nervoso central é através do Shirodara. Porque ele é uma prática muito profunda. Não só o Shirodara, tem o Shiropicho também, que é um chapéu que se coloca que o óleo fica no topo da cabeça, né? Mas o Shirodara, ele acabou se popularizando um pouco mais por ser uma prática um pouco mais fácil de ser aplicada, e ele trabalha então com 30 minutos, ou dependendo do tempo, com aquele óleo morno sobre o fronte, né? Então, a gente atua aqui em 2 doshas principais de Vata, 2 entradas principais de Vata, que é o centro do peito e o Adipati, que é essa região aqui do alto da cabeça. Então, aquele óleo passando por essa região, né, caindo ali no fronte, promove todo esse restabelecimento do sistema nervoso. É como se tu pegasse seu computador, sabe quando a gente desliga, ele não está funcionando bem? Isso é o Shirodara. Ele faz esse restabelecimento muito profundo, né? Eu trouxe essa prática porque eu acho que o yoga restaurativo, ele faz isso também. Ele vai num botãozinho lá do ser humano e reseta e tipo, vamos lá, voltamos. Isso aí. É usado, inclusive, assim, para questões psiquiátricas na Índia, né? É muito forte. Questões bem profundas, muito só que forte, tem que fazer, assim, com os protocolos. E tem que fazer a preparação também, né? Sim, o Panchakarma antes, né? Então, assim, e aí tu faz 7 dias seguidos, 14 dias seguidos, 21 dias seguidos, né? Uau! E aí as pessoas acessam estados que é um estado diferente da meditação, que é um estado diferente do Yoga Nidra. Então, ele te leva num estado de relaxamento e de profundidade, de ondas, que ele é específica do Shirodara ali. Lindo. É muito Por isso legal. que eu chamei de magias do Ayurveda, porque eu acho que essas coisas, elas são... É a macumba ayurvédica. Mágicas. Tipo isso. Então, a gente tá indo pro final agora, realmente, que tem o quadro que eu chamo de Recomendações da Alma. E aí, tu tem algum filme, alguma série, algum documentário que tu nos indica que fale sobre o Ayurveda ou esse mundo? Sim. Eu acho que o Médico Indiano é um dos filmes mais legais, assim, que retrata a sutileza do Ayurveda. Então, o Médico Indiano, ele é um estudo sobre a vida do Dr. Vasant Lad, que é o cara que publicou, né, os maiores livros de Ayurveda, os maiores compêndios de Ayurveda. Ele é indiano, mora atualmente no Novo México, né, ele tem uma clínica enorme lá. E aí fizeram um filme sobre a vida dele, assim. E tem algumas palestras dele também no YouTube, né? E é interessante, assim, a vida dele porque ele tem um sadhana. Então, ele é um médico que ele já veio para o Brasil, ele teve na escola, inclusive lá que eu estudava em São Paulo, e ele tem um sadhana muito profundo, assim. Ele é um meditador, ele é um yogi, né? Então, assim, a gente ter uma referência sobre o Ayurveda praticado e conduzido por pessoas que realmente têm um cuidado com a sua prática pessoal é muito especial. Né? E o grande lance do Dr. Vasant Lad é a análise de pulso. Então, tem algumas aulas, inclusive, dele no YouTube, que através do pulso tu consegue perceber os doshas também. Então, tu tem o Vata, o Pitta e Kapha aqui na artéria. E aí, dependendo de onde tu coloca o dedo, tu divide o dedo em 5 partezinhas diferentes para ver os sistemas. Só que isso, tu imagina a prática que o cara tem, né? O sadhana dele, tem o prana que ele tem de ele sentir na ponta dos dedos. Então, isso que é mostrado dentro do Ayurveda, e a questão que o filme traz muito também da gente ser o regente da nossa cura. Quando a gente vai num médico tradicional, né, o médico lá te prescreve, né, toma essa medicação, volta aí, se não melhorar a gente toma outra, e aí vai testando aquelas medicações. Então, tu não tem uma atuação sobre a tua cura. O Ayurveda, ele te obriga a tu ter tomar a frente da cura. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, do Ayurveda, dessas medicinas mais ancestrais da nossa medicina moderna, é a participação do paciente, né, sobre a sua cura, assim, a questão dele entender que ele precisa melhorar a sua alimentação, ele precisa melhorar o seu estilo de vida para que aquela cura possa acontecer. Ele tem que administrar a sua medicação. A medicação vem muitas vezes de plantas, né, então eu também tenho toda essa especialização dentro da fitoterapia. Então, assim, quais são as plantas que vão ajudar aquela pessoa a melhorar o seu sistema, tudo. Então, assim,
isso o filme mostra muito bem, assim, né? E a gente consegue ver no YouTube? Consegue, sim. YouTube. Eu vou procurar para deixar na descrição desse Sim, episódio. sim. E eu quero trazer como dica, ele não é um filme que fala sobre a Ayurveda, mas ele passa na Índia, que é o Padman, não sei se tu já viu. Sim, que dos absorventes. Exato, é um homem lá, né, ele quer levar mais absorventes para as mulheres. Sim, ele quer promover o alívio para as mulheres e ali, aí tem uma determinada classe social, não sei se é, que tem pouco acesso ou quase nenhum acesso, que isso vai afetando na doença, né, na saúde feminina e tal. E esse filme eu acho muito legal, porque, enfim, mostra um pouco isso. E tem uma parte do filme que eu acho linda, que é quando elas fazem um ritual, quando a menina recebe o seu ciclo, né? Nossa, eu achei aquela parte muito bonita. E aí eu pensei, vou levar esse filme como dica. É bem legal, bem então, legal. Esse filme é muito legal, eu adoro. Vou tá mais fácil acesso, certamente, né? Sim, muito. Vou deixar na descrição aqui. Tá. E algum livro, Bárbara? Olha, tem os livros do Dr. Vasant Lad, tem o Ciência da Autocura. Eu acho um livro muito legal, bem básico também, né? Tem um livro do Dr. Danilo Maciel Carneiro, que é um médico, que foi o médico que trouxe os indianos para o Brasil, né, em 1989 ali. Existia um hospital em Goiânia, que foi o primeiro hospital onde os médicos vieram, os médicos indianos vieram visitar. Hoje a gente recebe muitos médicos, né, ao longo dos anos, assim. Mas o Dr. Danilo, ele tem uma importância muito grande para o Ayurveda. Legal. Então, ele tem um livro dele chamado Ayurveda, Ciência da Vida, que é um livro também bem interessante, bem básico, assim, né? Vou deixar no link também. Eu quero trazer esse, não sei se conhece, da Ayurveda, a cultura de bem-viver da Márcia De Luca e Lúcia Barros. Tem o livro do Frawley, que é o que faz o prefácio desse livro, que é a Psicologia Ayurvédica da Mente. Legal. Esse é bom também. Esse é bom, esse é bem interessante. E ainda vai ter o meu aí, futuramente. Que legal! Falando então, mais aproveitando, aí, né, conta para quem está nos assistindo aqui, quais são os teus serviços, como a gente pode te encontrar, enfim. Vou colocar ali, né, o Instagram, eu acho que é onde eu acabo colocando mais ali os meus serviços, né? Eu tô voltando agora em 2025 com a minha clínica. Legal. Então, aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, Hoje eu trabalho com 2 equipes. Então, hoje eu faço parte de uma equipe de parto humanizado, chama Venter, composta por 2 médicas, uma enfermeira obstetra e eu, né? Então, é um trabalho bem voltado para a parte terapêutica durante a gestação, então eu faço todo o acompanhamento. Eu desenvolvi um método de massagem, chama método Linea, que é um método que melhora o posicionamento do bebê ao longo da gestação, baseado em todo esse conhecimento do Ayurveda, das manobras, das massagens, dos óleos, né? Então, eu desenvolvi esse método que a gente usa muito, às vezes, para quando vai fazer aquela versão cefálica externa, que o bebezinho está sentado e o bebezinho tem que virar. Então, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos um conhecimento e tateando aquele útero, e aí eu desenvolvi esse protocolo de massagem, né? Que eu levo, inclusive, para o trabalho de parto, para posicionar o bebê, para ajudar a posicionar o bebê durante o trabalho de parto também, né? E a dolagem, né? Todo esse acompanhamento também, não só com a equipe, acabo trabalhando mais com a equipe ali, né? E tem um outro projeto, chama Sintonia do Nascer, que é com 2 enfermeiras obstetras, que a gente faz todo o acompanhamento dos partos pré-hospitalares e domiciliares também, né? Eu saí da parteria tradicional tem algum tempo, né? Que eu fui assistente de parteira durante 5 anos, né? Para descobrir um caminho mais individual dentro da parteria, assim. Acho que vou ser parteira tradicional em algum momento da vida, quando meus filhos talvez fossem um pouquinho mais velhos, né? Então, hoje o meu trabalho, ele é as consultas, então eu faço todo o acompanhamento, né, consultas de saúde feminina, às vezes atendo os homens quando a gente fala em fertilidade, então o casal que está se preparando para engravidar, atendo o homem e a mulher também, né, nessa preparação para engravidar, todo o acompanhamento da gestante com a fitoterapia também, os tratamentos de Ayurveda, o parto, o pós-parto, né, então o pós-parto a gente tem todo outro universo, né, que o Ayurveda pode contribuir muito para a mulher também, né? Claro, com então certeza. São todos esses servires, né? Essa missão. Tu quase foi minha doula, lembra? Lá na frente tava. Sim, mas no fim não deu certo, porque eu não consegui fazer o parto, enfim, foram várias questões. O parto aconteceu. Ele aconteceu, né? O parto natural, digamos. Isso. E aí, então, eu quero contar para vocês que a gente preparou, eu e a Bárbara, um presente para vocês, que a gente elaborou uma tabela com as principais informações sobre os doshas e algumas sugestões de posturas de yoga para você fazer, e que eu vou deixar o link aqui na descrição também para você entrar, preenche os seus dados e vai poder baixar essa tabela, tá bem? Então eu vou terminar, como eu gosto de terminar sempre, com uma breve reflexão desse livro, que na verdade é só uma frase, que fala:
toda doença é a saudade do lar. Para nos lembrar Ai, que da lindo. gente sempre cuidar do nosso lar, né? Eu acho. É e isso aí. essa consciência. Nos Hare Krishna a gente sempre fala, né? A volta ao Supremo, né? Ah, Que é o retornar aquilo que é superior, assim, Exato. né? É isso aí. Obrigada, amada. Muito feliz de te receber. Obrigada. Muito bom. Dá um tchauzinho lá, ó. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.